Muitas vezes nós estamos como Agar. Diante dos nossos olhos está aqueles que nós amamos. E eles estão sofrendo, escravizados pelo inimigo, tendo suas vidas ceifadas. E nós não sabemos mais o que fazer. Porque o texto diz que Abraão mandou Agar e Ismael ir embora. E quando eles foram no caminho, eles sentiram sede. E a sede era tão grande que Ismael começou a desfalecer. Então Agar coloca Ismael em um lugar, se afasta dele e distante, ela fica vendo o seu filho morrer. Que dor terrível no coração de uma mãe. E como muitas vezes nós ficamos com Agar, diante dos problemas da vida, dizendo, o que eu posso fazer? Eu estou com as mãos atadas. Porque tem problema, irmão, que só Deus resolve. Você pode pedir aos seus amigos, aos seus familiares, mas tem problema que só Deus pode resolver. Eu quero falar sobre este problema nessa noite. Se você chegou aqui com um problema que só Deus resolve, então você está no lugar certo. Porque você vai sair daqui com esse problema resolvendo. Leia esse texto comigo. Gênesis 20, capítulo 21, o versículo 16. A palavra do Senhor nos diz assim. E se foi e assentou-se em frente, e afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Um dos maiores desafios na vida de Agar foi ver o seu filho morrendo. A Bíblia diz que ela assentou-se distante e então ela chorou. Chorou amargamente porque não podia fazer nada para evitar a morte do seu filho. Tem momentos que você não consegue fazer nada. E por isso que você chora. E as pessoas perguntam, por que você está chorando? Por que você está angustiado? Por que você está depressivo? A sensação de impotência nos dias que nós estamos vivendo é uma das piores sensações. Porque quando você escuta da boca do médico que o seu problema pode ser resolvido, que você pode passar por uma cirurgia para remover um tumor, para fazer uma reparação em seu corpo, então há esperança no seu coração. Mas quando você escuta o médico dizendo volta para casa, é melhor você em casa do que no hospital, porque a medicina não tem o conhecimento necessário para fazer o tratamento, para que você se recupere dessa doença. É um grande desafio você saber que há um decreto que pelo homem não pode ser revogado. É quando a Suprema Corte do país ela bate o martelo e você não tem como recorrer a outra instância a não ser a Suprema Corte Celestial. Aleluia. A verdade é que muitas vezes, irmãos, nós estamos olhando para o que pode ser resolvido aqui na terra. Mas até alguns dias atrás, não se falava sobre tantos tratamentos para combater o câncer. Eu vim de um tempo que quando se falava a palavra câncer, alguns batiam na parede 3 vezes. Quando alguém ia falar o nome câncer, as pessoas repreendiam e diziam, não fala esse nome não. Eu até cuspi aqui dentro. Cuspiam, né? Era tanta coisa, né, irmão, que muitas doenças
doenças que as pessoas já estavam desenganadas, tuberculose, lepra, tantas doenças que não tinha nenhum tratamento, porque o conhecimento humano ainda não tinha se desenvolvido. Nos dias que Jesus curou os leprosos, e foram 10 de uma só vez, será que os médicos daquela época acreditavam em um tratamento significativo contra a lepra? Hoje, você não sabe, mas tem leprosos andando no nosso meio, em pleno século XXI. Com o nome de hanseníase. Com o nome de hanseníase. Por esses dias eu estava na casa de uma pessoa cheia de saúde, pelo menos aos nossos olhos, e já faz muitos anos que sofre com a AIDS. Eu não sei você, mas eu conheço pelo menos uns 10 que já há muitos e muitos anos tomam coquetéis e sobrevivem com a AIDS em seu corpo. Que gatilhos são esses, irmãos? São situações, circunstâncias que lhe fazem lembrar da sua limitação. Eu tinha um gatilho emocional que durante muito tempo me manteve depressivo, angustiado, amargurado. Todas as vezes que eu me olhava no espelho, eu via a deformação em meu corpo. Isso me trazia tristeza ao meu coração. E eu não estou falando de algo muito distante, eu estou falando de alguns dias atrás. E o que mais me angustiava era o fato de eu não estar fazendo nada para mudar esta realidade. Com os braços cruzados eu sabia que o meu filho ficaria órfão, que a minha esposa ficaria viúva. E olha que eu ainda não estou distante dessa realidade. Eu perdi 12 quilos, mas mudei alguns hábitos. E eu sei que a jornada ainda é muito longa, porque é como se eu tivesse comprado no cartão de crédito e a fatura estivesse chegando agora. E eu sei que vai chegar muito mais intensa lá na frente se eu não me cuidar hoje. Mas a verdade é que muitas vezes, eu não sei você, os gatilhos emocionais é o que mais nos angustia. Para mim, a perda de peso era algo impossível. Eu estou com 35 anos e eu nunca perdi 12 quilos. Nunca perdi. Eu fiz dietas, outras vezes eu caminhei, eu pratiquei exercício, mas nunca cheguei a perder tantos quilos assim. Para mim era algo impossível. Eu comecei a orar e eu fiz o que a Gaela fez. Eu chorava e eu dizia: Senhor, mude essa realidade. Eu sei que nenhum nutricionista vai poder resolver essa situação, nenhum personal trainer. Não há nada que eu faça que possa reverter, porque se a minha mente não estiver desintoxicada, se o meu corpo não estiver habituado a novos hábitos, a viver uma nova vida, então eu vou viver no efeito sanfona, eu perco 5, ganho 10. E essa vai ser a minha dura realidade, até que a morte um dia venha, eu tenho um infarto ou qualquer outra coisa, sofra com diabetes e tantas doenças que a obesidade pode trazer. E eu estava só contemplando o sofrimento do meu corpo. Muitas vezes não tinha força nem para levantar da cama. Não tinha prazer nem em dobrar os meus joelhos. Se eu fosse contar aqui tantas limitações e tantos outros problemas que me cercam, mas eu não estou aqui para falar de algo ao meu respeito. Eu quero que você olhe para a minha história e identifique na sua vida qual é o seu real problema. E eu não estou falando do problema, aquele que você tem como resolver. E se você se esforçar um pouco, a realidade pode mudar. Eu estou falando daquele problema que, por mais que você passe a noite inteira pensando, por mais que você acione e busque a ajuda de muitos amigos, familiares, nada pode mudar esta realidade. Esse é o problema de Agar. Lembre-se que aquele que deveria amá-la, aquele que deveria cuidar do seu filho, o expulsou, o abandonou. Abraão mandou Agar embora com um cântaro de água, um animal, e disse: olha, vai embora, você não pode ficar aqui, porque a esposa de Abraão, ela disse: olha, o filho dela está zombando do meu, e ele não vai herdar juntamente com Isaac. Mande Ismael.
e mande Agar embora, expulse eles. E a Bíblia diz que Abraão, angustiado, foi falar com Deus, e Deus disse: faça o que Sara está dizendo, porque eu vou cuidar de Ismael, eu vou cuidar de Agar. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo que muitas coisas nos acontecem para que Deus demonstre a sua glória, o seu cuidado, a sua fidelidade. Porque quando a nossa família nos abandona, quando os nossos amigos nos desprezam, Deus nos acolhe, Deus nos ajuda e Deus resolve os nossos problemas. A Bíblia diz que naquele dia o anjo abriu os olhos de Agar. Enquanto ela chorava, o anjo abriu os olhos dela para que ela percebesse que tinha um poço. Muitas vezes, irmãos, nós estamos como os discípulos no caminho de Emaús. Jesus estava conversando com eles, falando sobre o que tinha acontecido naqueles dias. O seu coração ardia, mas eles não perceberam que era o Mestre. E eles estavam lamentando e dizendo: olha, aquele que dizia ser o Messias foi pendurado no madeiro, foi sepultado. Muitas vezes você está diante daquele que pode resolver o seu problema, você está na presença dele, mas você não consegue senti-lo, você não consegue percebê-lo, você não consegue confiar e ter esperança que ele vai lhe visitar. E assim estavam os discípulos de Emaús, e a Bíblia diz que eles estavam tão tristes que os seus olhos estavam como fechados, eles não percebiam que era Jesus, até que Jesus partiu o pão. Então eles disseram: esse é o Messias, esse é o Filho de Deus. Do mesmo jeito, Agar, no momento de desespero, muitas vezes você não consegue ver a solução que está na sua frente. Naquele dia eu não sei se Deus fez brotar água e aquele poço apareceu naquele momento. Eu não sei se aquele poço já estava ali, mas é muito difícil haver um poço no deserto. Nós sabemos que é algo raro em meio ao deserto ter uma fonte de água. Mas naquele dia Deus cuidou de Agar, cuidou de Ismael. E o texto é muito claro quando diz que Deus disse a Ismael: e ouviu Deus a voz do menino. Versículo 17. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que temes, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E se foi e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Paran, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Aquele menino que estava morrendo, quando Deus se revelou a Agar, ele fez uma promessa. Ele disse: eu farei deste menino uma grande nação, e a mão de todos serão contra ele, e a mão dele será contra todos. E nós estamos diante da Palestina, um povo que o mundo inteiro se volta contra eles, e eles são contra todos. É a descendência de Ismael. Israel, a descendência de Isaac. Os palestinos, a descendência de Ismael. Os dois filhos de Abraão, e os dois abençoados por Deus. Porque mesmo depois de um erro que Sara cometeu ao colocar Agar, sua serva, para se deitar com Abraão, Deus ainda o abençoou pela sua infinita misericórdia. Mas você olha para esta circunstância e claramente muitas vezes nós não olhamos para o sofrimento que tomava conta do coração de Agar. Lembre-se que ela era uma escrava.
E naqueles dias, ser escravo significava não ter vontade própria. Então, como escravo, a sua senhora disse: você vai se deitar com o seu senhor. Lembre-se que naqueles dias os senhores se deitavam com as suas escravas. Era algo comum. O fato de a mulher de Potifar tentar se deitar com José nos mostra o que acontecia naquela época. As senhoras se deitavam com os seus escravos. Os senhores se deitavam com os seus escravos. Era o retrato da prostituição, do adultério que acontecia naqueles dias. Então Sara toma a sua serva Agar e diz ao seu esposo: deite-se com ela, porque dela virá a descendência que o Senhor lhe prometeu. Depois que Agar fica grávida, ela começa agora a desprezar a sua senhora. Então a sua senhora vai até Abraão e diz: ela está me desprezando, ela está desdenhando de mim, porque eu não posso ter filhos. Então Abraão disse: ela é tua serva, faça o que você quiser com ela. E a Bíblia diz que Sara começou a afligir Agar. E dia após dia, quem sabe Sara colocava Agar para fazer trabalhos que lhe traziam desconforto em sua gravidez. Eu não sei que tipo de aflição Agar sofria. Mas além de ser um escravo, agora ela estava sendo afligida e grávida, carregando o filho do seu Senhor. E o que eu vejo, irmãos, é que muitas vezes nós estamos como Agar. Somos colocados em circunstâncias que estão além do nosso controle. Muitos irmãos aqui trabalham em fábricas. E o gerente que muda de setor, aqueles que ali trabalham, são supervisores que dizem: olha, você vai trabalhar naquele setor ali. E nem sempre você vai fazer o que você quer fazer. É o que manda você fazer. E ali a situação era semelhante com Sara. O que Sara mandava Agar fazer, ela tinha que fazer. E isso angustiava o coração. E a Bíblia diz que ela oprimiu tanto Agar, que enquanto ela estava grávida, ela fugiu. E tem momentos, irmãos, que nós estamos oprimidos em determinadas circunstâncias, nós queremos fugir do problema. Mas a solução não é fugir, irmão. A solução é nos humilharmos. Porque Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Nós precisamos olhar para esse texto e entender que Deus não é Deus do opressor, Deus ele é Deus do oprimido. Ai daquele que oprime. Então, se em alguma circunstância na sua vida você se encontra como Agar, sendo oprimido, perseguido, caluniado, descanse no Senhor. Porque Deus dará juízo sobre aqueles que lhe perseguem. Ali estava Sara oprimindo Agar. Agar fugiu e a Bíblia diz que Deus se revela a Agar e diz: volte para a casa da sua senhora. Humilhe-se, peça perdão a ela. E continue, porque eu vou cuidar de você e vou cuidar do seu filho. E Deus nunca desamparou. Escute bem o que eu vou lhe dizer nesta noite. O melhor lugar do mundo para você estar é no centro da vontade de Deus. Não foi fácil para Agar sair e depois ter que voltar. Mas a Bíblia diz que ela ouviu a voz do Senhor. Então nunca saia de onde Deus mandou você permanecer, porque senão você vai ter que voltar e a vergonha é maior. Porque aquele que anda segundo a vontade de Deus, que é guiado pelo Espírito, não faz aquilo que deseja o seu coração, mas sim o que o Espírito Santo lhe guia a fazer. E o que Deus tinha para Agar era ao lado de Abraão. Você vê que agora Agar está muito bem. O seu filho cresceu, já tinha cerca de 17 anos. Já era um rapaz, um jovem. E nesse momento que Agar está bem, está confortável, Abraão manda ela embora. Nunca tenha medo, irmão, do que pode acontecer se alguém não quiser mais a sua companhia. Não tenha medo de um emprego que você pode perder, de uma amizade e um relacionamento. Quem sabe tudo que Agar conhecia e dependia
era do senhorio de Sara e de Abraão. Mas Deus quis mostrar a sua glória, cuidando especificamente de Agar e do seu filho Ismael. Tem momentos, irmãos, que Deus nos leva a determinadas circunstâncias de total escassez para demonstrar o seu cuidado. É só quando falta a água que nós clamamos, que nós choramos e Deus faz brotar a água da rocha. É só quando falta o alimento que no deserto Deus manda o maná. É só quando nos falta forças que Deus nos reveste. Ele traz o refrigério, coloca o bálsamo sobre as nossas feridas. Então não tem outro lugar melhor para ver a glória de Deus do que os desertos da vida. Então não tenha medo de passar pelo deserto. Não tenha medo de alguém lhe expulsar, de alguém lhe desprezar. Saiba que como Agar foi desprezada, inúmeras vezes você será desprezado durante o decorrer da sua vida. Mas você precisa entender que Deus, Ele cuida daqueles que são desprezados. Ele cuida daqueles que são abandonados. Ele é o Deus da viúva. Ele é o Deus do órfão. Ele é o Deus daquele que não tem ninguém por ele. Ele é o Deus para aqueles que são abandonados, sabe? Aquelas pessoas que estão em situação de rua, aquelas pessoas que se encontram na casa de repouso, as pessoas que estão dentro da prisão, em um hospital. Deus é o Deus dos mais desfavorecidos. Eu não sei como você está vivendo ultimamente. Quem sabe como Agar, você se encontra desprezado. Ninguém quer estar ao teu lado. Você foi afastado, convive de muitas pessoas. Mas essa palavra vem ao teu coração para dizer que mesmo em meio a esta distância, mesmo em meio a esse abandono, Deus não se esqueceu de você. Porque pode a mãe esquecer de um filho que amamenta, mas Deus não se esquece dos seus. Então nunca ache que você está só. Nunca pense consigo mesmo e diga, ninguém se importa comigo. Porque Deus mostrou que se importava com Agar quando preservou a vida do seu filho e a sua vida em meio àquele tão grande deserto. Deus tem demonstrado que se importa com você, fazendo a providência, colocando pão na sua mesa. Deus tem demonstrado que se importa com você, quando Ele supre as suas necessidades, quando Ele lhe dá saúde. Pode ser que você tenha chegado aqui dizendo, ninguém se importa comigo, ninguém me ama. Eu quero dizer para você que Deus te ama. E talvez você diga, ninguém me ama porque eu sei o que eu fiz. Agar estava sendo expulsa por um erro de Ismael, porque Ismael zombou de Isaac enquanto ele tinha apenas 3 anos. Então quando Sara viu ele zombando de Isaac, disse, olha, eu não quero você perto, meu filho, você vai querer fazer mal a ele. Muitas vezes, irmãos, pelos nossos próprios erros, nós somos excluídos de determinadas circunstâncias. Alguns relacionamentos se rompem, mas com Deus não é assim, irmão. Com Deus, por mais que você ande pelo caminho tortuoso, por mais que você se desvie da verdade, por mais que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, mediante o perdão de Cristo, o sangue do Cordeiro, eles serão purificados e a sua vida vai se tornar branca como a lã. Então você precisa entender que a sociedade, ela te ama com condições. As pessoas que lhe cercam amam se você é bondoso, se você é longânimo, amam se porventura você pode proporcionar algum momento de prazer, de alegria, mas Deus é o único que Ele ama incondicionalmente. Ele ama você porque Ele é o seu Pai, Ele é o seu Criador. Você é criatura do Altíssimo, desse seu jeito peculiar que muitos não conseguem entender. Deus, Ele te ama e Deus, Ele te ouve. Muitas vezes nós temos carências e queremos falar com Deus, queremos nos comunicar com Ele e muitas vezes queremos transferir essa comunicação para as pessoas que nos cercam. Você já percebeu, irmão, que muitas vezes as pessoas que nos cercam não estão preocupadas com os nossos problemas? Elas estão alheias ao nosso sofrimento, elas ignoram literalmente a nossa dor. Mostre a sua dor para o Senhor.
Mostre a sua angústia, a tristeza da sua alma para aquele que realmente pode colocar um bálsamo sobre as suas feridas. Eu convido você a se colocar de pé. E nesse momento você vai fazer uma oração assim como o H. E você vai apresentar a Deus qual é o seu real problema, sabe? Aquele problema impossível, aquele que você está vendo distante e não consegue resolver. A Bíblia diz que H se distanciou do seu filho porque ela disse: será uma dor muito grande no meu coração vê-lo morrer. Então colocou ele distante, porque ela disse: enquanto ele morre, eu estarei distante, eu não quero contemplar esse sofrimento. Eu não sei qual é o problema que você tem se escondido, que você tem desviado, eu não sei o que você tem ignorado. Muitas vezes a sua mente nem entende o que está acontecendo, mas que você apresente hoje ao Senhor e diga: Senhor, é esse o problema, essa é a situação que eu preciso que o Senhor mude na minha vida. Quem sabe a conversão de alguém dentro da sua casa, quem sabe uma porta que você deseja que Deus venha abrir, um problema que você deseja que Ele venha resolver, quem sabe é uma dor, uma cura que você precisa que Deus faça. Hoje nosso irmão estava dizendo aqui que seu filho precisará passar por uma cirurgia, mas eu creio em Deus, que é o melhor ortopedista do mundo, e Ele pode fazer a cirurgia nesta noite, para que o seu filho não venha passar por esse desconforto e também não mexer com toda a estrutura familiar da sua casa. Eu creio num Deus, irmão, que reverte todo e qualquer decreto. Ali estava um decreto de morte sobre a vida de Ismael, mas Deus estendeu a mão e Ismael bebeu água e viveu, prosperou, foi abençoado, porque a mão de Deus estava sobre ele. Então eu convido o irmão Cizenando: vem aqui, meu amado. A igreja vai levantar um clamor pela vida do Gabriel, né? Daniel e Miguel. Daniel, né, vai começar a trabalhar agora no dia 28. Nós iremos clamar a Deus para que Deus reverta essa situação na vida do Daniel, para que ele não precise passar por esta cirurgia. Amém? Você crê, irmão, no poder da oração? Porque eu creio. Eu creio que assim como H chorou, orou, clamou e Deus preservou seu filho. Eu não sabia que o irmão Cizenando estaria aqui hoje, mas a palavra que Deus me deu antes mesmo de estar aqui na igreja foi essa, que H chorou pelo seu filho. Então hoje nós iremos chorar juntamente com o nosso irmão Cizenando pelo Daniel, pelo Miguel, para que Deus tenha misericórdia dos seus filhos. Porque por mais que se diga que a cirurgia não é invasiva, irmão, nós sabemos que até um remédio, até um medicamento tem efeitos colaterais. Imagine uma cirurgia. Minha avó passou por 2 cirurgias aí em seu joelho e só ela sabe o que ela enfrentou. Então nós iremos clamar, irmãos, para que Deus tenha misericórdia de Daniel. Quem sabe vai ser um grande jogador, um menino muito habilidoso. Que Deus preserve os seus joelhos sem precisar passar por nenhuma cirurgia. E se for necessário, que assim seja. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, também Ele continua sendo Deus. Deus, tira as suas mãos para o irmão Cizenando. Deus, está aqui o teu servo. Eu sei que tu tens poder para reverter esse decreto. Os médicos disseram que era um caso cirúrgico, que só uma cirurgia poderia reparar o joelho do Daniel. Mas eu creio que o Senhor está aqui nesta noite. E assim como um dia H chorou por ver o sofrimento do seu filho Ismael, hoje com a tua igreja nós choramos, nós clamamos, nós colocamos a nossa boca no pó pela vida do Daniel. Senhor, estende a mão sobre ele, ó Pai. Olha, Senhor, que as articulações do seu joelho voltem, ó Pai, de uma maneira significativa, com as suas habilidades com a bola, para glorificar o teu santo nome, ó Pai. Tu sabes que o teu servo sempre tem muito prazer em contar testemunhos. Então que seja mais um testemunho que o teu servo vai contar diante do teu povo, para aumentar a sua fé, que o teu nome seja
glorificado e esta situação seja revertida, ó Pai. Eu creio que o Senhor pode se utilizar da mão dos médicos, mas o Senhor pode também fazer agora, neste momento, a cirurgia no joelho do Daniel. Então visita ele agora, Pai, mediante a fé desta igreja, mediante a fé do seu Pai. Olha, Senhor, eu sei que Daniel também orou, e assim como Ismael, a tua palavra diz que o Senhor escutou o choro do menino. Eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor está escutando o choro de Daniel também nesta noite. Olha, Senhor, tu sabes, olha, Pai, o que ele pretende fazer e como o Senhor vai usá-lo no decorrer da sua caminhada aqui nessa terra. Então eu peço a Ti, ó Pai, livre dos efeitos colaterais, olha, Pai, das complicações cirúrgicas, estende a Tua mão sobre ele, reverte essa situação para a glória do Teu santo nome. Amém. Creio que Daniel já passou por uma cirurgia hoje, precisamente. E Deus vai livrar das mãos dos médicos, se assim for a sua vontade. Amém.